Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são sobras de lã 100% acrílico na cor lilás, ó, lãzinha especial para bebê, e sobras de lã 100% acrílico na cor amarela, também especial para bebê. Nós vamos precisar de agulhas de tricô número 3. Nós vamos usar as pequenas, porque o trabalho é pequenininho, mas você pode utilizar as maiores, não tem problema. Sendo a número 3, pode ser a pequena ou a grande. E você vai precisar também de agulha de tapeçaria para fazer a costura do trabalho. Então, esses são os materiais necessários para nós tricotarmos esta peça. Nós vamos começar o nosso trabalho com o fio lilás e você vai montar 54 pontos na sua agulha. Então, você vai deixar aqui um pedacinho de fio para montagem dos pontos. Ó. E você vai começar a montar. São 54 pontos no total. Ó, a laçadinha inicial. E você vai agora fazendo a montagem. Até chegar a 54 pontos. Depois que você montar os 54 pontos na sua agulha, você vai fazer os 2 nozinhos para prender o fio. Agora, nós vamos começar a trabalhar o nosso sapatinho. A primeira carreira. Então, nessa base com a cor lilás, nós vamos trabalhar 9 cordões de tricô, ou também chamado de ponto musgo, as 18 carreiras do ponto musgo. Então, tem que ficar 9 cordõezinhos formados aqui na parte do lado direito. Nós vamos trabalhar nosso ponto musgo todo em meia, direito e avesso. Então, você vai trabalhando aqui todos os pontos, ó, em ponto meia, direito e avesso, até formar esses 9 cordões de tricô. Depois que você trabalhar os 9 cordões de musgo ou 9 cordões de tricô, tanto faz, o seu trabalhinho ele vai ficar assim. Então, veja aqui, essa primeira carreirinha, esse primeiro cordãozinho, ele não conta do início. Então, você começa aqui, ó, 1 cordão, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e o 9º cordão está sendo formado aqui na agulha. Então, agora, a gente vai trabalhar a divisão para o peito do pé e já vamos emendar em seguida, depois de trabalhar alguns pontinhos ainda com a cor lilás, nós vamos emendar a cor amarela. Então, você vai trabalhar agora 22 pontos meia, ainda com a cor lilás. 1, 2, 3, 4, 5, até chegar a 22 pontos meia. Então, nós trabalhamos aqui já os 22 pontos meia. Por que nós estamos trabalhando 22 pontos? 22 de um lado, 22 de outro e 10 para o peito do pé. 54 pontos no total. Então, a gente trabalha os 22 e agora você coloca os pontos um pouquinho para o meio da agulha e você vai cortar o fio lilás. Então, a gente corta aqui, deixando só um pedacinho para poder emendar aqui, ó, o fio amarelo. Agora, a gente vai pegar o nosso fio amarelo, vamos pegar aquela pontinha do fio lilás que ficou ali, ó, e você vai fazer a emenda do fio amarelo. Como nós ensinamos no site, aquele tipo de emenda, ó. Você vai fazer aquele nozinho dessa forma. Nós ensinamos numa aulinha só como fazer essa emenda. Ó. Assim você não precisa fazer nozinho. Já fica já certinho ali a emenda. A gente corta aqui as pontinhas que sobraram. Ó. E já fica a emenda do fio aqui amarelo. Esse fiozinho aqui, ó,
quando a gente puxa um pouquinho o ponto da parte lilás, o nozinho ele fica certinho ali na parte de trás. Agora a gente vai trabalhar o peito do pé já em amarelo. Só que o peito do pé ele é trabalhado em ponto gaita simples. Então a gente vai trabalhar agora um meia, um tricô por 9 pontos, ó, já pegando o amarelinho, ó. Então, um nozinho, lembre-se que ele tem que ficar lá atrás, ó. Então, trabalhamos um meia, um tricô, um meia, um tricô, 4 pontinhos, um meia, um tricô, 6 pontinhos, um meia, um tricô, 8 pontinhos e um meia, 9 pontos. Quando a gente for trabalhar o 10º ponto do peito do pé, a gente já vai pegar junto com um pontinho aqui do outro lado do trabalho, ó. Então, a gente pega esse pontinho que seria o 10º do peito do pé, mais um pontinho do lado, trabalha os dois juntos em ponto tricô, para ir formando o peitinho. Trabalhamos aqui um meia, um tricô pelo direito, agora a gente vai virar o trabalho para o lado avesso. E a gente vai trabalhar as diminuições de cada lado. Então, cada vez que a gente chegar no final de cada carreira do avesso e no final de cada carreira do direito, a gente trabalha o último pontinho do peito do pé junto com um pontinho da parte do lado. Assim, a gente vai pegando de um em um pontinho até ficar 15 pontos deste lado e 15 pontos deste lado do trabalho. Então, agora você começa acompanhando os pontos. Se você terminou com tricô, você começa aqui com meia pelo avesso. Ó, um meia, um tricô. Agora você vê pela cor, ó, um meia, um tricô. Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. Um meia. Chegou no último pontinho do peito do pé, você pega junto e trabalha com um pontinho do lado do trabalho, ó, os dois juntos em ponto tricô. Já pegamos um pontinho aqui deste lado. Agora, a gente vira o trabalho e vai trabalhando só o peitinho do pé, pegando um ponto de cada lado do trabalho. Novamente, ó. Aqui nós temos sempre acompanhando os pontos, que eles têm que ficar em ponto gaita. Então, começamos com meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia. Ó, chegamos no tricô, que é o último pontinho do peito do pé. Pegamos junto com um pontinho da parte lilás, trabalhamos os dois juntos em ponto tricô. Ó. De 22 pontos, aqui agora a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A gente já pegou 2 pontinhos desse lado. Agora, você vira o trabalho e vai fazendo o ponto gaita no peitinho do pé, pegando sempre o último ponto do peito do pé, do sapatinho, com um dos pontos do lado aqui, que é a parte lilás. Até que fiquem 15 pontos deste lado e 15 pontos deste lado. E sempre permanecem 10 pontinhos aqui no peito do pé. Ó, ele vai ficando assim, ó, ele vai formando o biquinho aqui do sapatinho. Depois que você diminuir os pontos de cada lado, até que fiquem 15 pontos aqui na parte lilás deste lado e 15 pontos deste outro lado, ó, o seu sapatinho ele vai ficando assim. Você termina pelo avesso. Quando você virar aqui agora pro lado direito, você vai trabalhar até o final da carreira. Só que agora você vai seguir tudo em ponto gaita já. Ponto gaita simples, porque agora nós vamos trabalhar o caninho e nós vamos seguir por mais 9 centímetros com o ponto gaita simples. Então, como a gente já veio até aqui com os 22 pontos naquela primeira carreira pelo direito, nós vamos igualar as carreiras agora aqui desse outro lado, só que já com o ponto gaita simples para começar o caninho. Então, aqui a gente vai trabalhando, ó. Um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia,
um tricô, um meia, um tricô. E quando você for trabalhar o meia nessa parte lilás, você pega bem apertadinho o ponto, ó. Um meia, um tricô, um meia, um tricô até o final da carreira. Você vai terminar a sua carreira com um ponto meia. E agora, nós vamos virar o trabalho, ó, pro lado avesso e vamos até o final com o ponto gaita simples. Então, você vai trabalhar acompanhando os pontos. Se você terminou com meia, aqui pelo avesso você está em tricô. Ó. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia. Agora, nós vamos seguir com o fio amarelo até o final do trabalho. E depois só que nós vamos fazer um detalhezinho de acabamento com o fio lilás. Ó. Então, termine agora em ponto gaita simples até o final da carreira. Aqui do outro lado, você já vai pegar aqui a parte do peitinho do pé com a parte lilás. Então, faça bem apertadinho esse ponto aqui, que é o primeiro em lilás. Terminada aqui a carreira pelo avesso, agora você vai virar o seu trabalho para o direito. E você vai continuar trabalhando em ponto gaita simples ou barra simples, um por um, até o final do trabalho, fazendo 9 centímetros no total agora para o caninho. Então, você vai medir da parte amarela para cima, essa primeira carreirinha aqui, e você vai trabalhar aqui agora 9 centímetros no ponto gaita simples. Depois que você trabalhar o ponto gaita simples, pelos 9 centímetros de altura, o seu sapatinho ele vai ficando assim. Então, agora, ó, nós acabamos aqui pelo avesso, agora pelo direito nós vamos arrematar, e como é ponto gaita, nós vamos arrematar, acompanhando os pontos, para ele ficar mais firme no final. Então, a gente vai trabalhar aqui o primeiro pontinho, que é em ponto tricô, e o segundo pontinho em ponto meia. E agora, nós já passamos o primeiro ponto, ó, sobre esse outro que nós acabamos de trabalhar. Trabalhamos o próximo pontinho em ponto tricô, passamos o primeiro sobre o segundo, ó. O próximo pontinho em ponto meia, como ele se apresenta, passamos o primeiro sobre o segundo ponto. E assim nós vamos arrematando até o final da carreira. Se você tiver dúvidas sobre esse tipo de arremate, nós temos uma aulinha no site ensinando só sobre o arremate. Então, agora faça o arremate de todos os pontos da carreira. Depois que você arrematar todos os pontos da carreira, o trabalho ele vai ficando assim. Agora, aqui no último ponto, você estica um pouquinho e passa o fio do novelo por dentro dele. Na hora de cortar, você vai deixar um pedacinho de fio para costura. Ó. E agora, você vai puxar todo aquele fio ali do arremate por dentro do último ponto que estava na agulha, ó. E depois nós vamos costurar. Agora, nós vamos fazer o detalhezinho de acabamento aqui no finalzinho do peitinho do pé. Ó. O sapatinho, ele vai ficando assim. Para nós fazermos esse detalhezinho de acabamento no sapatinho, ó, aqui nós temos as carreiras do peito do pé. Essa, ela segue reta, até lá na parte de cima. E nós temos duas aqui do lado em ponto meia, essas duas mais salientes aqui que estão em ponto meia. Então, você tem, a partir do peito do pé, você vai contar uma carreirinha de ponto meia, duas carreirinhas de ponto meia. Nessa próxima que é em tricô, aqui no meinho, é que nós vamos pegar os pontos para trabalhar essa alcinha que nós vamos fazer agora. Então, a gente vai pegar um pontinho da parte lilás e 2 da parte amarelinha. Então, nós vamos emendar o nosso fio aqui nesse pontinho lilás. Nós vamos pegar o fio lilás agora também. Para você puxar o fio ali por dentro para dar o nozinho, você pode puxar com uma agulhinha de crochê. Ó, a gente puxa o fio ali por dentro daquele pontinho. Ó, e a gente vai dar aqui 2 nozinhos para prender. E depois a gente puxa o nozinho lá pro lado de dentro do trabalho. Ó, então o nozinho ele não pode ficar aqui pro direito, certo? Então a gente puxa lá pra baixo, ó. Você vai pegar esse fiozinho aqui do nó, ó. E você puxa o nozinho aqui pra parte de dentro do sapatinho.
Agora, nós vamos trabalhar, então, ó, esses 3 pontinhos da alcinha. Então, a gente vai pegar 2 amarelinhos e 1 lilás, desse jeito, ó, eles ficam na agulha já. E a gente trabalha esticando um pouquinho aqui o ponto musgo. Então, nós vamos trabalhar 16 cordõezinhos de ponto musgo, como esses cordãozinhos que nós fizemos aqui, só que serão de 3 pontos apenas, ó. Se o nozinho vier aqui pra frente, depois você puxa novamente lá pra parte de dentro do sapatinho. Ó. Então, a gente vai trabalhar aqui primeiro pontinho. Ó. O segundo pontinho, tudo em ponto meia, direito e avesso. E o terceiro pontinho. Ó. Agora, você vai virando o trabalho e vai trabalhando ali o ponto musgo. Até formar 16 cordõezinhos, ó. Um meia, 2 meias, 3 meias. Viramos o trabalho. Ó. Um meia, 2 meias, 3 meias. Viramos o trabalho. Ó. E vão se formando aqueles cordõezinhos ali, ó. Ou aqui do outro lado você já vai ver melhor. Já formou um cordãozinho aqui desse lado, ó. Então, agora você vai trabalhar essa tirinha até formar 16 cordõezinhos de musgo. Depois que você trabalhar o cordãozinho e você ficar com os 16, ó, os 16 cordõezinhos na sua tirinha, ele vai ficar assim, ó. O 16º cordãozinho, ele está aqui na agulha. Quando nós arrematarmos, ele vai ficar prontinho. Então, a gente ficou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 que está na agulha, o 16º cordãozinho. Então, agora a gente vai arrematar essa tirinha em 2 juntos em tricô. Ó. Trabalhamos 2 juntos em ponto tricô, devolve para agulha, trabalhamos 2 juntos em ponto tricô. Agora, você vai arrematar, passando aqui o fio do novelo por dentro desse último ponto, apertando e deixando um pedacinho pra gente costurar do outro lado. Ó. Então, o cordãozinho finalizado, ele fica assim, ó. Agora, nós temos que aplicar aqui do outro lado, pra ficar igual como no início, ó. Então, para aplicar, você vai contar aqui do outro lado da mesma forma como você contou aqui. Você tem o peitinho do pé, você vai contar uma carreirinha de ponto meia, 2, aqui nesses 3 pontinhos, ó. Depois da segunda carreirinha de ponto meia, nessa coluninha de ponto tricô, a gente faz a aplicaçãozinha, a gente faz aqui a aplicação com a agulhinha de tapeçaria. Então, a gente pega aqui a agulha, vamos colocar o fio nela, esse fio do arremate, e vamos fazer essa aplicação. Então, como a gente já marcou os pontinhos aqui, ó, com a agulha de tricô, a gente já ensinou você como contar, você vai colocar retinha a tirinha, ó, pra não ficar torta na hora da aplicação. E você vai fazer a aplicação aqui, ó, nesses 3 pontinhos. Mais uma vez. E a gente acaba lá na parte lilás. Ó. Ele vai ficar assim, esse cordãozinho, essa tirinha. Agora, aqui por dentro, você faz o arremate, ó. Então, você passa aqui a agulha por baixo de uns 2 pontinhos pela parte de dentro do sapatinho, faz um pontinho de arremate, ó, aperta bem e faz o segundo pontinho. Ó. E esse fiozinho aqui você vai esconder um pouquinho aqui por dentro dos pontos em lilás,
só pela parte de dentro do sapatinho, depois você corta. Mesma coisa você vai fazer com esse fio do início. Você vai colocar na agulha, esconder aqui por uns pontinhos da parte lilás e depois você vai cortar. Então, agora que nós já finalizamos esse detalhezinho aqui do acabamento, nós vamos fazer a costura do nosso sapatinho. Só que como uma parte ela vai ficar dobrada, então a gente tem que começar costurando pelo avesso, essa parte que nós vamos dobrar, ó, aqui pelo avesso. Nós vamos costurar por 6 centímetros. Depois, nós viramos para o direito, terminamos de costurar a parte amarela. Depois, nós emendamos o fio lilás, terminamos aqui de costurar a parte lilás do calcanhar e depois essa parte de baixo da solinha. Então, você vai colocar agora pelo avesso, você vai costurar 6 centímetros. Então, você vai colocar a sua agulha, a sua linha amarela aqui na agulha e nós vamos fazer a costura. Então, aqui pelo avesso, nós vamos colocar pontinha com pontinha aqui do trabalho. Você vai trazer o fio aqui para o outro lado para pegar as duas pontinhas. Ó. E agora a gente vai fazer a costura. Então, a gente vai pegar bem na beiradinha dessa carreira de ponto meia que está aqui na lateral. Ó, entro num pontinho meia, saio no seguinte. Vou lá para o outro lado e pego naquela outra carreirinha de ponto meia que eu tenho ali daquele lado, ó. Entro no meinha, saio no seguinte. Vou juntando bem as partes e vou costurando dessa forma. Num dos lados, você vai pegando bem ali nos pontinhos da lateral da carreira de ponto meia. Entra num pontinho meia, sai no seguinte. E lá na outra, você vai pegando na carreira de ponto meia também, ó, fazendo a mesma coisa. Então, você vai costurar agora por 6 centímetros dessa forma pelo avesso. Depois que você costurar, ó, os 6 centímetros, ó, você vai agora virar o trabalho para o lado direito. E você vai terminar de costurar essa parte amarela pelo lado direito. Veja que a costura aqui, ela ficou pra fora. Por quê? Porque depois a gente vai dobrar. E aí, ela não aparece, ó. Ela fica certinha. Então, agora, você vai terminar de costurar essa parte amarela aqui. Ó, pelo direito. Como você vinha fazendo lá pelo lado avesso. Depois que você terminar de costurar a parte amarela, você vai cortar o fio amarelo, deixando aqui, ó, só um pedacinho para emendar com o fio lilás. Agora, nós vamos retomar o fio lilás e vamos emendar para fazer a costura do restante. Ó. Então, a gente vai pegar daquela forma que nós utilizamos para emendar o fio. Nós vamos emendar aqui esse fiozinho. Ó. A gente corta as duas pontinhas que ficam aqui salientes. A gente puxa um pouquinho a costura aqui pro nozinho ele vir bem rente ao sapatinho. Ó. Agora, a gente corta um pedacinho do fio lilás, coloca na nossa agulha e termina de fazer a costura. Ó. Então, esse nozinho ele tem que ficar aqui pra dentro, ó. Agora, a gente vai pegando nessas ondinhas que tem aqui do ponto musgo, ó. Uma vez deste lado. Nozinho lá pra dentro, uma vez do outro lado. Ó. A hora que você fechar o nozinho, ele fica lá pra dentro. Uma vez deste lado, uma vez daquele. Uma vez deste lado, uma vez daquele. Ó. Até terminar aqui essa parte do calcanhar. Terminada a costura do calcanhar, ela vai ficar assim.
Agora, você vai costurar a solinha, ó. Na solinha, você vai costurar atravessadinho. Então, você pega aqui, ó, embaixo das ondinhas do musgo, ficam aqueles pontinhos meia, ó. As duas alcinhas do pontinho meia. Então, você atravessa a agulha, uma vez de um lado, ó, uma vez do outro. Uma vez deste lado, uma vez daquele, ó. E você vai costurando dessa forma até o finalzinho da solinha. Depois que você fechar a solinha, ó, ela vai ficar assim, ó. Vai ficar bem certinho ali o fechamento, a costura. Agora, a gente tem que arrematar, mas levando lá pro lado de dentro o nosso fio. Então, nós vamos levar aqui pro lado de dentro a nossa agulha, ó. A gente vai desvirar aqui o trabalho, só para fazer essa parte do arremate da solinha aqui, ó. Você faz na própria costura 2 pontinhos de arremate. E depois, você esconde aqui por dentro da própria costura, ó, o fiozinho do arremate. Ó. Agora, você já pode cortar. Quando a gente virar o sapatinho, ó, a gente vai dobrar o caninho até aquela parte, ó, que tem um fiozinho também pra cortar. A gente vai dobrar o caninho até aquela parte que a gente costurou, ó, para que não apareça costura ali, ó. Ele já vai estar finalizado. Então, prontinho, ele fica assim. Como se tivesse uma meinha aqui saindo de dentro do sapatinho. Agora, você vai fazer o outro exatamente igual. Depois que você fizer os 2 sapatinhos, eles vão ficar assim, ó. Ficam bem firmes no pé, porque o caninho é bem alto. Então, não precisa de nenhum tipo de amarração, ó. E fica uma gracinha os sapatinhos, ó. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz mais um modelinho de sapatinho em tricô, modelinho exclusivo criado pela nossa equipe.